Olá pessoal, então vamos dar continuidade com o nosso curso para o INSS. Vamos ver agora a expressão administração pública e os seus sentidos, uma questão que aparece recorrentemente em provas de concurso, sentidos da palavra administração pública. Entramos nas fontes, depois em organização administrativa e damos continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Prazer estar com vocês em mais essa aula. Eu sou Gustavo Scatolino, aqui da equipe Gran Cursos de Direito Administrativo. Então, na tela aí, produção, vamos lá? Então, olha só, Direito Administrativo para INSS. Vamos avançar e falar, já que nós falamos na aula passada de princípios do direito administrativo, vamos entender então o significado da palavra administração pública. A gente vê isso aqui rapidamente. Então, pessoal, a palavra administração pública, ela tem mais de um sentido. E para você entender isso aqui, é só você ver da seguinte forma, vem cá comigo, olha só. Quando você pede para alguém descrever para você o que é um carro, fala assim, olha, me fala o que é um carro. O que é um carro para você? Alguns vão dizer, olha, carro para mim é um conjunto de peças, banco, pneus, vidro, som, motor, rodas. Vai dar um conceito para você do que é um carro. Outros vão dizer assim, olha, carro para mim é um meio de transporte, que tem por função me levar para onde eu quiser ir. Então são dois conceitos diferentes. Veja que o primeiro conceito é um conceito mais de composição, um conceito mais estrutural. Quais são os componentes do carro? O segundo conceito é um conceito mais funcional. Carro é um meio de transporte que me leva para onde eu quero ir. É um conceito diferente, mas são dois conceitos da palavra carro. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala da palavra administração pública, ela tem mais de um conceito. Então, olha só na tela aqui com a gente para você entender isso, olha só. Então, no conceito subjetivo, orgânico, ou conceito formal que está aqui em cima, é o conceito que você pergunta quem. Quem é a administração pública? E você vai ver que é o conjunto de órgãos públicos, de entidades públicas e de agentes públicos que integram a administração pública. Se aproxima mais daquele conceito de composição que a gente falou sobre o carro, tá lembrado? Então o que é um carro? É um conjunto de componentes, são peças, são bancos, são pneus, é o som, são os vidros. Então é o que se aproxima desse conceito da palavra administração pública. Então a administração pública, pelo conceito ou subjetivo, ou orgânico, ou formal, e em prova pode aparecer qualquer um desses conceitos, são conceitos, nomes diferentes que os autores vão dar, significa quem? Quem faz parte? Mais uma vez na tela então, vem para cá, são os seus órgãos, são as suas entidades, são os seus agentes públicos. No entanto, há um outro conceito que é o conceito material ou objetivo ou conceito funcional da palavra administração pública, que é sinônimo de atividade. Tá vendo aqui? Sinônimo de atividade. De quê? De atividade. Que significa o quê? Essa é a pergunta que você faz. O que a administração pública faz? Ela faz 4 atividades, que é a função de fomento, poder de polícia, prestar serviços públicos à sociedade e fazer a intervenção na atividade econômica. Então, esse conceito aqui material é aquele conceito mais de função do carro que a gente deu. Carro tem por função me levar para onde eu quero ir, é um meio de locomoção, é um meio de me levar para passear, é uma atividade que o carro tem. E quando a gente fala então de administração pública, vem para essa tela aqui comigo, olha só. Então o conceito de administração pública aqui, ela tem 4 funções. Fomento, o que é fomento? É incentivo, é incentivar o particular a realizar atividades que são de interesse de toda a sociedade, isso é fomentar. Então nós temos, por exemplo, o BNDES, que é uma empresa pública, que é uma entidade pública, empresa pública, que o BNDES tem por função aqui fazer o fomento. Nós temos outra atividade que é o poder de polícia.
Poder de polícia significa restrições a atividades de particulares para o bem-estar da coletividade. Então, isso é uma atividade da administração pública. Sempre vai ter um órgão, uma entidade e os seus agentes fazendo também poder de polícia. Nós temos prestação de serviços públicos à sociedade. Nós temos aí, então, órgãos públicos, entidades públicas e os seus agentes exercendo serviço público à sociedade. E temos, por último, a intervenção. A intervenção na atividade econômica, o Estado ele tem que fazer. O Estado tem esse papel também de fazer a intervenção. E sempre vai ter um órgão, uma entidade e os seus agentes realizando a intervenção. Então, volta para essa tela aqui com a gente, olha só. Sempre vai ter alguém, que eu falo, alguém aqui é o sentido subjetivo, exercendo alguma atividade. Então, por exemplo, eu tenho, nesse caso aqui, então, um órgão público exercendo o fomento. Ministério da Fazenda, por exemplo, quando faz uma portaria, por exemplo, aumentando preço de produtos, abaixando, está fomentando. Então está ali incentivando um certo segmento da sociedade a realizar uma atividade. Quando ele faz, por exemplo, o Poder Executivo faz um decreto aumentando ou abaixando alíquotas de impostos que pode fazer isso, está, na verdade, fazendo fomento. Olha, eu quero incentivar que sejam comprados carros novos, carro 0 km. Eles vão lá e baixam o imposto de produto industrializado. Então eles vão mexendo nas alíquotas tributárias, por exemplo, para poder incentivar. Quero que agora compre mais produtos nessa área, quero que não compre dessas. Isso tudo é fomento. É uma forma de fomentar o segmento da sociedade, certo? Temos aí, por exemplo, entidades públicas, como, por exemplo, Detran. Detran é uma entidade autárquica, uma autarquia, que exerce qual atividade? Poder de polícia. Nós temos órgãos públicos, como, por exemplo, a Polícia Federal, que exerce qual atividade? O serviço público, que é segurança pública. Nós temos entidades públicas, como, por exemplo, aqui eu vou botar a Anatel, que é uma agência reguladora, que faz a intervenção na atividade econômica, regulando aquele mercado. Então vem para essa tela aqui, olha só, mais uma vez, sempre vai ter, tá vendo? Sempre vai ter alguém, um órgão, uma entidade com os seus agentes, exercendo alguma atividade. Esse alguém que exerce a atividade é o sentido subjetivo e a atividade exercida em si é o sentido material, objetivo, funcional da palavra administração pública. Fechou? Compreenderam isso aí? Maravilha, podemos avançar então? Voltando para a tela, vem cá com a gente então. Olha só, pessoal, uma questão. Porque se isso aqui aparecer em prova de concurso, é uma questão conceitual. Vão te dar um conceito para que você analise o conceito. Por exemplo, olha aqui, ó. O conceito de administração pública, em seu sentido orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo. Então, no sentido orgânico, designa a própria função. Vamos conferir? Olha só, sentido orgânico. Tem a ver com a função, pessoal? Não. Sentido orgânico tem a dizer com quem exerce a função. Então, por isso que a questão fica errada. Porque orgânico é quem? São os órgãos, entidades e os agentes. Entendeu isso aí, pessoal? Então, fechado? Então, uma questãozinha que pode aparecer na sua prova. É uma questão que vão te dar um conceito para você elaborar. Memorize os conceitos que você vai acertar essa questão. Fechou? Fechou? Tranquilos? Então vamos avançar na tela aqui, ó, próximo tópico, fontes do direito administrativo. Pessoal, quando a gente analisa as fontes, significa origem. Origem. É você perguntar de onde que nasce, de onde que vem, de onde que surge
as regras, os princípios, os mandamentos fundamentais do direito administrativo. A gente viu na aula anterior sobre os princípios. Princípios quer dizer quais são os valores fundamentais. Quais são os valores fundamentais que se baseiam no direito administrativo? A gente viu que ele se baseia na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade, em todos os princípios que estão ali na nossa Constituição. É igual eu falo para os meus filhos, já comentei, eu tenho 4 filhos de 4 a 14 anos, todos homens. Aí eu falo, filho, quando você crescer, você vai ter a sua casa, você vai ter a sua família, mas olha só, nunca se esqueça dos princípios que a gente passa para você. Nunca se esqueça dos valores fundamentais que a gente passou para você, da honestidade, dos seus valores que você tem dentro de si. Nunca se esqueça disso. Então é isso que é princípio do direito administrativo. Já quando fala a origem, eu falo, filho, quando você crescer, não esqueça as suas origens, não esqueça de onde você veio, de onde que você nasceu, o que você teve que fazer para você crescer. Então, são 2 sentidos aqui também que estão envolvidos no direito administrativo. Princípios são os valores fundamentais, origem significa, a fonte significa a origem, de onde que surge. E olha só, quando a gente fala de fontes do direito administrativo, são 4 fontes. Lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. Vamos ver cada um deles rapidamente? Então, olha só, lei. Pessoal, a lei, ela é a principal fonte do direito administrativo, pessoal. Só que a lei aqui é a lei no seu sentido amplo, que significa, então, a qualquer fonte normativa. E a lei que a gente fala aqui vai ser a legislação, no modo geral, toda a legislação que está nessa nossa pirâmide. Lá em cima temos a nossa Constituição, aqui no meio temos as leis, tanto a lei ordinária e a lei complementar, e podemos até colocar medidas provisórias, ou seja, todo ato aqui que tem natureza ou força de lei ordinária ou complementar, entra aqui como leis. E lá embaixo nós temos o quê? Os atos administrativos de caráter normativo. Por exemplo, decretos, portarias, resoluções são atos administrativos de caráter normativo. Mas quando eu quero dizer para você que a lei é a fonte principal aqui, não é só aquela lei ordinária e complementar, não. É toda fonte normativa. Desde as regras que estão na Constituição, passando pelas leis em sentido estrito, e inclusive os atos normativos de caráter administrativo são considerados leis aqui como fonte do direito administrativo. Fechado, pessoal? Depois nós temos aí outra fonte que também vai trazer regras para o direito administrativo, que é a doutrina. O que é a doutrina, professor? Pessoal, doutrina são aquelas teses jurídicas escritas pelos operadores do direito. Então essas teses que a gente fala aqui, que estão nos livros, que estão nos artigos, que estão em todos os escritos que existem sobre administração pública, são fontes também do direito administrativo. Não tenha dúvida do que os autores escrevem, eles influenciam muito o dia a dia da administração pública. Muitas vezes, quando eu vou fazer um parecer, analisando um caso, eu, além de colocar o meu entendimento sobre aquilo, eu vou na doutrina, verifico se tem algum autor que tem aquela mesma posição, eu falo, inclusive, o autor Eli Lopes Meireles apresenta o mesmo conceito que eu falo aqui. Isso vai dar mais fundamentação, vai dar mais consistência jurídica para aquilo que eu falo no parecer. Quando os administradores vão praticar seus atos, dando um benefício, negando um benefício para um administrado, eles podem, inclusive, se auxiliar de conceitos doutrinários que os autores colocam nos seus livros para dar mais fundamentação à sua decisão. Então, a doutrina, ela também é fonte, sim, do direito administrativo. Fechado? Temos mais uma fonte que é a jurisprudência. O que é a jurisprudência? São decisões dos tribunais,
que vão na mesma direção. Então, decisões dos tribunais que vão na mesma direção. Essa jurisprudência aqui, pessoal, são decisões que os tribunais vão proferindo a partir de casos que chegam até os tribunais e aquilo vai formando uma jurisprudência. Então, hoje tem jurisprudência que vocês conhecem. Qual que é? Candidato que passa em concurso dentro das vagas tem direito à nomeação, não tem? Você sabe disso, não sabe? Passou nas vagas, tem direito à nomeação. E você vai passar no INSS, olha só, projeto, a vaga é sua e você vai passar dentro das vagas. Tenha fé disso para não ficar dependendo, será que vão chamar, será que não vão? Passou nas vagas, é direito à nomeação. Isso está em jurisprudência. Mas olha só, como que surgiu? Surgiu de um candidato que fez um concurso, passou nas vagas, o prazo de validade expirou e ele não foi convocado. Ele entrou judicialmente, conseguiu na via judicial uma ordem para que o órgão nomeasse ele. Então formou-se ali um caso só. Um caso só, por enquanto, não é jurisprudência. Mas quando foram acontecendo outras situações similares a essa e as decisões dos tribunais foram na mesma direção, formou-se uma jurisprudência. Candidato que passa nas vagas tem direito à sua nomeação. Então isso é jurisprudência. Não tenha dúvida também que essa jurisprudência influencia bastante o dia a dia da administração pública. Eu trabalho hoje com processos disciplinares e, por exemplo, a gente pega um caso lá de prescrição. Quando que começa a contar a prescrição em um processo disciplinar e a gente usa muitas situações, decisões jurisprudenciais quando a lei é omissa. Então tem um caso do STJ que quando um processo disciplinar ele foi instaurado, ali zerou a contagem da prescrição. Só que a lei não traz quando vai voltar a correr a prescrição. Então o STJ firmou qual jurisprudência? Instaurado um PAD, vai ficar 140 dias sem contar a prescrição. Se o PAD não for encerrado nesse período, a prescrição volta a correr. Então, muitos casos, eles alegam na via administrativa que houve prescrição. E com base na contagem dos prazos, eu vou dizer, olha, de acordo com o STJ, na sua jurisprudência firmada, não ocorreu prescrição, porque durante 140 dias não houve contagem. A partir dessa data, voltou a contar. Então, a gente se utiliza, assim, de decisões jurisprudenciais para poder dar mais consistência aos nossos atos administrativos que são praticados. A gente usa tudo. A gente usa a lei, a gente usa a doutrina, usa a jurisprudência, usa tudo isso para praticar e dar mais solidez aos atos que são praticados pela administração pública. Fechado? Pessoal, a jurisprudência, como regra geral, ela não vincula a administração. Pode acontecer que um tribunal tenha uma jurisprudência e a administração tome uma decisão em outro sentido, certo? Isso pode acontecer. No entanto, quando é feita uma chamada súmula vinculante, a súmula vinculante é de segmento obrigatório, pessoal. Súmula vinculante é de segmento obrigatório, por quê? O artigo 103A da nossa Constituição fala que quando for feita uma súmula vinculante, ela vai ser obrigatória para toda a administração pública, de todos os níveis e para todos os poderes. Então, temos, por exemplo, hoje a súmula vinculante que fala, súmula vinculante 13, que veda nepotismo. Então o nepotismo hoje está vedado em razão de súmula vinculante. E a súmula vinculante 13 fala, ó, não pode haver nomeação de parentes até o 3º grau, e isso vai influenciar e vai servir para toda a administração pública, que está no poder executivo, que está no poder legislativo e que está também no poder judiciário. Porque todos os poderes, toda a administração tem que seguir a súmula vinculante. Fechado? Então, jurisprudência, decisões de tribunais, por mais que sejam na mesma direção, não seria de segmento obrigatório pela administração pública. No entanto, quando o STF, e só o STF faz súmula vinculante, quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, fizer súmula vinculante, ela passa a ser de segmento obrigatório por toda a administração pública. Fechado, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho, finalizar esse tópico aqui. A última fonte, pessoal,
que nós temos aqui para a administração pública são os costumes. Pessoal, o que são os costumes? Costumes são práticas reiteradas dentro da administração pública. Então, costumes são práticas reiteradas dentro da administração pública. São condutas que vão se repetindo, isso vai gerando ali um padrão de comportamento. Nós temos costumes sociais, que são costumes que acontecem no dia a dia. Então, quando você vai, por exemplo, a um banco, por mais que não tenha no chão ali, colocando qual que é o caminho que a fila tem que seguir, o que você faz? Chega no banco, se tem várias pessoas, você vai entrar na fila, aquilo é automático, não é? É um costume social. E por mais que não tenha um desenho ali no chão, aquela fila tem um costume de se firmar quase sempre na mesma posição. É um costume do nosso dia a dia. Dentro da administração pública, ela vai criando os seus costumes. Só que os costumes dentro da administração pública geram para a administração uma obrigação de seguir aquele costume sim. Vira até como se fosse ali um direito do administrado, direito particular que pressupõe que a administração vai se comportar sempre daquela maneira. Eu pergunto a você, onde que é publicado um edital de licitação? Onde que é publicado um edital de licitação, hein, pessoal? Onde que é publicado ali um edital de concurso público? Tem que ser publicado no Diário Oficial, ok? Fechado? Concordamos com isso? Maravilha, então. Agora, olha só, e eu tenho um município que fica lá no interior de Minas Gerais, que só tem 5.000 pessoas, vou botar 2.000 pessoas, bem pequeno. Araguari, cidade onde minha esposa nasceu, onde eu vou demais, um abraço para todo o pessoal de Minas Gerais, mas Araguari eu conheço bem, tem, acho que não é tão grande assim, uma cidade pequena, vamos imaginar que lá não tem diário oficial. Onde então que vai haver a publicação dos editais de licitação, publicação de edital de concurso público? Sai o concurso para a Prefeitura de Araguari, lá não tem diário oficial. Onde que publica o edital? Onde publica? Exatamente. Publica onde? No meio de costume. Geralmente o meio de costume é o mural da prefeitura. E esse mural da prefeitura é o local onde vai acontecer a divulgação. Então, a partir do dia que foi fixado o edital no mural da prefeitura, o edital foi lançado, foi divulgado e começa todos os seus efeitos. Contar o prazo de validade, tudo que dali vai decorrer. Mas imagina só, se aquela prefeitura não coloca no diário oficial, não coloca no mural da prefeitura e usa outro meio de fazer essa publicidade e um particular não toma conhecimento, ele pode alegar, olha, administração pública, você sempre teve o costume de colocar no mural da prefeitura. Dessa vez você colocou no mural de outro órgão que ninguém teve conhecimento, só poucas pessoas tiveram acesso. Como você não respeitou o seu costume, a sua conduta foi ilegal. Porque quando você usa aquele meio de costume, isso gera para nós uma relação de que aquele vai ser o costume oficial, é um direito que o particular ele passa a ter. Então você veja aí como que esses costumes, como que essas práticas diárias que acontecem na administração pública, elas influenciam bastante o nosso direito administrativo. E costume é fonte, sim, do direito administrativo. Fechado? Só um cuidado, viu, pessoal? Porque costume não pode ser contra a lei. A lei, e atenção nesse ponto aí que é muito importante, olha só, a lei vai ser a fonte principal. A lei vai ser a fonte primordial do nosso direito administrativo. Então, eu vou sempre dar preferência na aplicação da lei e as demais fontes. Jurisprudência, doutrina e costume são fontes acessórias à lei. São fontes complementares à lei. Muita atenção a isso aqui, ó, atenção total, pessoal. Quando a gente falou lá atrás sobre princípios do direito administrativo, entre princípios não tem hierarquia. O ato tem que ser legal, impessoal, moral, publicado, transparente, eficiente, tem que ser tudo isso. Entre princípios não há hierarquia, fechado? Agora,
entre fontes do direito administrativo tem hierarquia. A lei vai ser a principal, a lei vai ser a mais importante fonte e as demais fontes serão fontes secundárias, serão fontes acessórias, serão fontes informais, fontes complementares da fonte principal, que vai ser a lei. Fechado? Então, entre fontes há hierarquia. Tanto há hierarquia que a gente falava do costume. Pode um costume contrariar o que está na lei? Pode, pessoal? Não pode, não. Por quê? Se eu tenho uma lei que fala assim, olha, para compras acima de tantos R$ 1.000, tem que haver o procedimento da concorrência. A lei determinou que compras acima de um montante X tem que observar a modalidade de concorrência, ok? No entanto, imagina que esse órgão fale assim, olha, não, o nosso costume aqui, mesmo diante desse valor, não é fazer concorrência. Nosso costume aqui é nem fazer licitação. Pode esse costume, essa prática diária, não respeitar a lei, pessoal? Não pode, porque a lei vai ser a fonte principal do direito administrativo e as demais fontes só vão fazer essa complementação. Fechado nesse ponto aí? Estamos tranquilos? Então, maravilha. Olha só, vimos então as fontes do direito administrativo, que são elas: lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. Fechados? Agora a gente vai ver aqui então os sistemas administrativos. Olha só outro ponto importante. Nós temos aí dois sistemas administrativos. Temos o sistema do contencioso ou o sistema francês, que você deve saber então que veio lá da França, não é verdade, pessoal? Oui para você. Então, veio lá, merci, veio lá da França. Então, pessoal, sistemas administrativos, temos dois, o francês e o inglês. No sistema francês é esse esquema aqui. Nós temos aqui uma separação. Quando eu tenho uma situação, uma discussão que o Estado está envolvido, nesse caso aqui, quem vai julgar aquela causa é um tribunal administrativo. E veja o seguinte, que o que for julgado pelo tribunal administrativo, eu não posso depois levar para o judiciário. O judiciário da França, ele só vai julgar relação de particular contra particular. Então, um vizinho, por exemplo, tem filhos e esse filho do vizinho jogou a bola, quebrou o vidro do vizinho. Tem uma lide ali, não chegaram a um acordo. É um litígio, uma briga, entre aspas, de particular contra particular. Onde que eles vão? Para o Poder Judiciário se não conseguir resolver ali pela conversa. Agora, qualquer litígio que tem um Estado naquela relação, seja o Estado é o autor, vai cobrar um valor do particular, ou o particular vai cobrar um valor do Estado, tanto faz. Quem vai julgar é um tribunal administrativo. E esse tribunal administrativo, lá na França, julga a solução com caráter de definitividade. Eu não posso depois levar aquela causa para reexame do judiciário. Fechado? No Brasil, é assim? Sim ou não? Vamos ver já já então. Avançando, olha só então, temos aqui então o segundo sistema, que é o sistema judiciário, ou sistema inglês, ou de controle judicial, ou de jurisdição única. E nesse sistema aqui, pessoal, o que vai acontecer? Nesse sistema aqui, eu tenho a via, que é a via administrativa, e eu tenho a via, que é a via do poder judiciário. E o que acontece? Pelo sistema inglês, eu posso levar para o Poder Judiciário, eu posso levar qualquer causa, independentemente de ter que passar por uma via administrativa ou então ter que esgotar todos os seus recursos. Então eu posso levar qualquer causa ao judiciário, essa é a regra geral. E eu posso levar ao judiciário qualquer situação, qualquer litígio que eu queira resolver, sem ter que passar por uma via administrativa ou sem ter que esgotar todos os seus recursos. E eu pergunto para você, qual que é o sistema adotado no Brasil? Qual foi o sistema que foi adotado no Brasil para controle dos atos da administração? Sistema francês, onde nós temos ali um tribunal administrativo e não posso depois levar para o judiciário? Ou foi o sistema
inglês. Qual que foi, pessoal? Sistema inglês. Por quê? Olha só, fundamentação. Vem cá comigo para a tela, olha só, quase acabando. Fundamentação, artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, que fala: não se excluirá de apreciação do judiciário qualquer lesão a direito ou ameaça de lesão a direito. Então, qualquer lesão a um direito meu ou ameaça de lesão, eu posso levar ao judiciário, independentemente de ter que passar por uma via administrativa. Então, eu como servidor público, por exemplo, eu quero, no caso, pegar férias para um mês, vamos imaginar que meu chefe não autorizou, eu não tenho que recorrer primeiro internamente para só depois levar ao judiciário, não. Eu posso, se quiser, dessa negativa da via administrativa, eu já posso de imediato recorrer ao judiciário. Então, são situações que eu posso ir para a via judicial, independentemente de passar pela via administrativa. Essa será a regra aqui no Brasil. Se eu falei que é a regra, teremos então algumas exceções. Vamos verificar para encerrar esse bloco aqui. E tem uma que é muito importante para você. Não perca essa dica, que é a última dica, a última exceção. Primeiro caso, justiça desportiva. Então, a justiça desportiva, conforme está no artigo 217 da Constituição, é uma justiça administrativa. E você, muito cuidado com isso, viu, pessoal? Por quê? Porque a justiça desportiva, ela não é do judiciário, não. Nós temos o Tribunal de Justiça Desportivo, temos o STJ Desportivo, só que esses tribunais desportivos não estão no artigo 102 da Constituição, não. Significa que não são órgãos do judiciário. Só são órgãos do judiciário aqueles que estão na Constituição, que falam no artigo 102, são órgãos do Poder Judiciário. Então, tribunais marítimos não são do judiciário, tribunais desportivos não são do judiciário, são vias meramente administrativas. Então, para uma causa desportiva, primeiro tem que ir para a via administrativa para depois eu poder me socorrer na via judicial, caso a decisão administrativa não seja aquela que eu esperava da decisão final. Fechado? Então aqui é a primeira exceção, artigo 217 da Constituição, leitura na sua casa, que ele é muito importante. Fechou? Vamos lá, segunda exceção, súmula número 2 do STJ, que vai dizer: não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Pessoal, o habeas data, ele é chamado de um remédio constitucional. A Constituição ela tem alguns remédios constitucionais, como o habeas data, o habeas corpus, o mandado de segurança, são remédios para que você possa se socorrer quando tiver algum direito seu violado. O habeas data protege o direito de informação da sua pessoa, de você. Se tem uma informação que é sua, está em algum órgão público ou de caráter público, e esse órgão está negando a informação, você pode entrar com habeas data no judiciário para que você tenha acesso àquela informação. O juiz dá uma ordem e fala assim: órgão público, dê a informação do Gustavo, a informação é dele, ele tem direito. Vou te contar uma história. Eu fiz um concurso certa vez, foi até o que eu passei da PGFN, e a ESAF divulgou a lista de aprovados juntamente com o gabarito que nós marcamos. Sabe quando você marca aquelas bolinhas ao final? Divulgou foto, eu tive acesso e tal, só que eu não salvei na minha pasta, no meu computador, as questões que eu marquei certas e erradas. Não salvei. Só que eu percebi que depois de algum tempo, todo dia eles republicavam a lista de aprovados. E eu perdia uma posição, perdia 2 posições, perdia 10 posições. Eu pensava, eu estou no STJ aqui, eu sei que vão me chamar, então não importa se eu perder algumas posições. Só que o negócio virou palhaçada. Eu perdi muitas posições devido a essas republicações da lista de aprovados. Fui pesquisar e descobri que os candidatos estavam entrando individualmente questionando uma questão da prova que não estava no edital. Entrava e dizia assim: juiz, olha, tem uma questão aqui que não estava no edital, é ilegal. E o juiz mandava anular aquela questão só para o candidato que pediu a anulação. Ele ganhava 1 ponto, estava atrás de mim, passava à minha frente.
Aí eu falei, que palhaçada é essa aqui, né? Tá todo mundo passando na minha frente, virou bagunça o negócio, daqui a pouco eu não vou nem ser chamado. E aí eu queria saber se eu tinha errado ou acertado aquela questão conforme a minha marcação. Liguei, falei, ó, Exaf, olha só, que é o Gustavo Scatolino, sou candidato do concurso tal. Eu queria o meu espelho de correção. O que a Exaf disse? Olha, nós não vamos fornecer. Nós já fornecemos da data tal até a data tal. Se você não salvou no seu computador, o problema é seu. Te vira. E eu não tive acesso. Eu já estava preparando o meu habeas data para entrar judicialmente, porque a Exaf tinha negado aquela informação, para que o juiz desse uma ordem e falasse assim, Exaf, dá para o Gustavo a informação que é dele, é direito dele. Mas aí acabou que entraram com uma ação coletiva e aquela dita questão foi anulada para todos. E aí acabou que eu consegui retomar várias posições de pessoas que estavam atrás de mim. Mas eu ia entrar com habeas data para assegurar uma informação que era da minha pessoa e tinha aquela entidade pública que estava negando a informação. Entende isso aí? Então, o habeas data é assim. Para eu entrar com habeas data na via judicial, primeiro tem que ter a negativa da via administrativa. Se eu entrar de cara no judiciário sem comprovar que eu entrei primeiro da via administrativa, o juiz vai dizer, olha, não. Primeiro você vai na via administrativa, solicita lá, se eles negarem, aí você vem bater as portas do judiciário. Esse negócio de ficar batendo as portas do judiciário sem pedir na via administrativa a informação, isso só está abarrotando o judiciário. Pede lá, vai que eles dão. Aí você não precisa nem vir aqui no judiciário. Então, foi uma condição criada aqui do habeas data pela jurisprudência do STJ. Fechado? Avançando, terceira exceção, que é a reclamação, pessoal. Reclamação é uma ação judicial, só que para você entrar com essa ação, reclamação, uma ação de reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, alegando que uma súmula vinculante não está sendo cumprida na administração pública, primeiro tem que ter o esgotamento de todos os recursos na via administrativa. Então temos súmula vinculante que fala que não pode ter nomeação de parentes, é a súmula que veda nepotismo, que é a súmula vinculante 13, mas se há um órgão nomeando parentes, você primeiro vai entrar com todos os recursos na via administrativa. Se realmente você não conseguir na via administrativa resolver a questão, aí você pode entrar com uma reclamação, com uma ação de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal e falar assim, olha STF, já tentei de tudo na via administrativa, esgotei todos os recursos e aquele órgão continua nomeando seus parentes. Então, nesse caso aqui, aí sim você pode ter acesso, após esse esgotamento da via administrativa, à via judicial para entrar com essa reclamação perante o STF. Fechou? Fechou? Mais duas exceções e a gente acaba. Olha só, mais uma aqui, ó. Mandado de segurança quando ainda tiver possibilidade de recurso na via administrativa. Pessoal, olha só. Então, quando você ainda está em fase de poder entrar com algum recurso na via administrativa, você ainda não pode entrar com mandado de segurança na via judicial. É uma outra questão. Olha, se ainda tem recurso na via administrativa, esgota lá primeiro. Se tem recurso na via administrativa que te dá efeito suspensivo à decisão que você quer questionar judicialmente, espera o efeito suspensivo cair para só depois você entrar na via judicial com o mandado de segurança. Isso está, inclusive, na Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016, 2009, no seu artigo 5º, inciso 1, que não cabe mandado de segurança quando tem recurso administrativo com efeito suspensivo atribuído a esse recurso. Fechado? Caiu esse efeito, aí sim você pode ir para a via judicial. E a última exceção, a mais importante para você, que assim eu considero, então atenção total aqui vocês, olha só. Olha só, pessoal, o STF entendeu que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para regular o exercício do direito de ação para que se posture judicialmente a concessão de um benefício previdenciário não ofende a Constituição.
Ou seja, em termos mais claros, essa condição que criaram de primeiro você ter que ter o pedido administrativo para só depois você ir até a via judicial para ter a concessão de um benefício previdenciário, isso é constitucional. Porque acabavam que as pessoas estavam indo direto para a via judicial para pedir a concessão de um benefício previdenciário. Ah, eu não vou até o INSS não, que eu sei que o INSS não vai me conceder aquela aposentadoria. Então, eu vou para a via judicial, que lá o juiz vai me conceder. Estava abarrotando o judiciário. Então, vai primeiro para a via administrativa, que seria, no caso, o INSS, faz o pedido, se eles negarem e você entender que tem direito, aí sim você vai para a via judicial. Fechado? Mas olha só que tem uma exceção sobre isso. Porém, salvou o tribunal, que é o STF, que quando for caso de revisão de um benefício já concedido, restabelecer um benefício ou então assegurar a sua manutenção, que está sendo ameaçado de perder, esse benefício que já foi concedido pode ser formulado diretamente em juízo, porque nesses casos a conduta do INSS já configuraria o não acolhimento da pretensão. Informativo 757 do Supremo Tribunal Federal. Então esse caso aqui, pessoal, é um caso muito interessante porque, olha só, a primeira concessão do benefício tem que passar pela via administrativa antes de ir para a justiça. Agora, já foi concedido um benefício, você quer só a sua manutenção, ou então ele foi cancelado, você quer restabelecer o benefício, ou você quer pedir a revisão do valor do benefício, e o que mais acontece na justiça, a revisão de valores de benefícios previdenciários, já pode ir direto para a justiça, independentemente de ter que passar pela via administrativa. Entende isso aí? Leiam esse informativo 757 do STF, joga no Google que você vai ter a informação toda, o informativo todo, e aí você lê essa decisão que certamente cairá na sua prova. Fechado? Então, fechamos esse bloco aqui e vamos seguir com mais direito administrativo com vocês e vamos falar agora de organização administrativa. Até lá!